É sempre um privilégio enorme dar início a mais uma das nossas explorações. Eu estou muito animada para mergulhar em ideias que, sabe, desafiam totalmente a nossa forma de ver o mundo. Uhum. E a missão de hoje é densa, né? Muito. A nossa análise profunda de hoje vai investigar um texto filosófico clássico lá do século XIX. A gente vai focar em trechos da obra Fatos do Espírito Humano, do Domingos José Gonçalves de Magalhães. Que é um material riquíssimo, diga-se de passagem. Com certeza. Ele nos força a repensar a arquitetura do nosso próprio corpo e, claro, da nossa mente. Então, certo. Vamos desvendar isso. E se a nossa capacidade de sentir a dor de um beliscão, ou de sentir aquele cheiro de café fresco pela manhã, não tiver absolutamente nada a ver com a nossa inteligência ou com a nossa alma? Olha, essa é uma premissa que desestabiliza completamente o nosso entendimento moderno sobre a biologia e a consciência. Totalmente. Para contextualizar quem nos ouve, a gente está falando de uma época em que a ciência e a filosofia tentavam desenhar fronteiras muito exatas, sabe? Entre o que é puramente mecânico no corpo humano e o que é transcendental. O que o Magalhães propõe nessa obra é uma separação radical, tipo uma linha divisória inegociável entre duas instâncias que nós, no dia a dia, tratamos como uma coisa só. A gente mistura tudo. Exato. De um lado, ele conceitua a sensibilidade. Essa sensibilidade pertence a uma força vital puramente biológica, cega e instintiva. E do outro lado... Ele coloca perceptibilidade, certo? Isso. A perceptibilidade, que é o domínio exclusivo do espírito humano. Um espaço de consciência, de razão e liberdade. O nosso objetivo hoje, ao dissecar esse material, é justamente entender como essa fratura, entre o sentir vital e o perceber espiritual altera tudo. Altera a hierarquia dos sentidos, redefine a linha entre humanos e animais e questiona até a função do nosso cérebro. Perfeito. E o texto já estrutura essa divisão começando por uma reavaliação completa de como percebemos o mundo exterior. A forma como ele classifica os sentidos é, no mínimo, contraintuitiva. Ah, sem dúvida. Porque a gente vive numa era onde a imagem é soberana, né? Somos criaturas incrivelmente visuais. É muito difícil imaginar a visão num papel secundário. Como é que o autor justifica rebaixar a vista e colocar a audição como o sentido supremo da inteligência pura? É que a justificativa dele é construída sobre a ideia de que a inteligência precisa de ordem e articulação para se manifestar. Tá. Ele argumenta que a audição é o canal fundamental para a linguagem articulada, para a poesia, para a música e para o pensamento complexo transmitido. E ele dá aquele exemplo maravilhoso do salão de baile, né? Sim, para ilustrar o quão monumental é a tarefa do ouvido humano. Imagina um vasto salão de baile no auge de uma festa. Um ambiente fechado, o ar sendo respirado e expirado por centenas de pulmões. Fisicamente agitado pela dança. Agitado pelos movimentos da dança, decomposto quimicamente pelas velas nos lustres e, ao mesmo tempo, vibrado e cortado por diversos instrumentos musicais diferentes. Tocando notas variadas, ou seja, fisicamente falando, o ar ali é um caos absoluto, um redemoinho de choques de matéria invisível. Exatamente. Mas quando essas ondas caóticas atingem o nosso ouvido, elas não são captadas como um turbilhão desordenado. A inteligência harmoniza esse caos em som, em melodia, em palavras compreensíveis. Nossa, isso é muito poderoso. E o material resgata até aquela famosa frase de Galileu Galilei sussurrada lá sob a pressão da Inquisição. A ideia do movimento invisível. Precisamente. Aquela frase, e por si move, e no entanto se move. Isso. O Magalhães usa essa imagem heróica da ciência para descrever a natureza do ar que bate nos nossos tímpanos. A gente não vê o ar se movendo, a gente não vê as ondas sonoras se chocando depois de saírem de um violino. Mas, no entanto, elas se movem. E o ouvido captura esse movimento sutil e transforma na matéria-prima da nossa comunicação. E se a gente comparar isso com a visão, a perspectiva muda drasticamente. Sim, porque ele classifica a vista como o sentido das exterioridades, da vaidade.
Das ilusões plásticas, né? A visão nos prende à superfície material das coisas, aquelas formas e cores que enganam e distraem o raciocínio profundo. E essa desconfiança com a visão culmina num ponto bastante radical do texto. Ele argumenta que perder a visão pode até fortalecer a inteligência e a vontade. Sim, ele menciona figuras históricas geniais que eram cegas. Como os poetas Homero e Milton ou o matemático Saunderson, sugerindo que a cegueira libertou eles para o pensamento puro. É a aplicação prática da teoria. O Nicholas Saunderson, por exemplo, foi um matemático inglês brilhante que perdeu a visão no primeiro ano de vida e ainda assim lecionou matemática e ótica na Universidade de Cambridge. Incrível. Para ele, para o autor, a ausência das distrações visuais permitiu que o espírito do Saunderson se voltasse para dentro, para o mundo das intuições puras. Lógica geométrica pura. E em contrapartida, a obra nota que surdos geniais nas artes, tipo o pintor espanhol Navarrete, são exceções estatísticas raríssimas. Sim, a falta da audição, na visão dele, isola o ser humano de uma forma muito mais severa, cortando a ponte principal da nutrição intelectual. Faz todo sentido dentro dessa lógica. Bom, avançando nessa hierarquia, a gente chega no olfato. E o texto dá um peso imenso aos cheiros. Chama o olfato de o sentido da vida. Dá um caráter quase mágico ao ato de respirar um aroma. A premissa é que um cheiro pode agir de forma fulminante, mais rápido que qualquer intervenção física. Mas isso tem a ver com a medicina da época, né? Exato. A forma como a fisiologia era compreendida influenciava muito. Ele destaca a velocidade com que os odores atuam. Um aroma tóxico pode causar a morte instantânea de uma pessoa, sem precisar ser digerido, sem dano físico visível. E o inverso também. Um sal volátil, um perfume forte que reanima instantaneamente alguém que desmaiou. Porque, para ele, o cheiro não lida com a mecânica orgânica lenta. O olfato atinge e interage diretamente com aquela força vital invisível que anima o corpo. É comunicação direta com o princípio da vida. Fascinante. E logo abaixo dessa comunicação quase etérea, ele posiciona o paladar e o tato. Na leitura, me pareceu que esses dois são mais ancorados na manutenção simples da máquina corporal, sem aquele glamour intelectual. Sim, a base da pirâmide. O paladar é descrito como estritamente orgânico e funcional. Não oferece grandes reflexões. A função primária é ser um fiscal da alfândega do corpo. O guardião do estômago. Isso. Trabalhando com o olfato para julgar a qualidade das substâncias que a máquina biológica vai ingerir. Já o tato, ele ocupa um lugar bem específico. É o sentido físico e material por excelência. Porque a visão pode enganar sobre distância ou tamanho por causa da luz, mas o tato não mente sobre o peso, né? Não mente. Nem sobre o peso, o frio, o calor extremo ou a impenetrabilidade de uma rocha. O tato é a fronteira final onde o corpo colide com o mundo físico. Mas tem um último cômputo sobre a nossa interação com o mundo físico que o material categoriza diferente. O movimento voluntário, a motricidade. A ideia de que isso seria um sexto sentido. É uma sacada filosófica muito boa dele. Nós temos nervos para a sensação e nervos para o movimento. Ele propõe que essa capacidade de se mover deliberadamente, de contrair um músculo por pura vontade, é uma via de mão dupla da nossa interface com o mundo. Então, se o tato diz como o mundo afeta o corpo, a motricidade é a manifestação física direta do senhorio do espírito sobre a matéria. É um momento exato em que a atividade livre dá uma ordem para a máquina orgânica. E é aí que a gente entra no núcleo duro da teoria, onde a coisa fica realmente interessante. A afirmação que desafia a nossa experiência diária. A alma humana não sente nada. Absolutamente nada. Gência, o espírito, não sente dor, não sente cócegas, prazer físico. A alma apenas percebe. Mas se a alma não sente a dor de um machucado, como é que a gente explica a agonia quando nos cortamos? Para destrinchar isso, a gente precisa olhar a lógica dele. Ele diz que a alma, imaterial e focada na inteligência, tem o poder da memória e da representação. Certo. Quando a alma aprende um conceito matemático, recria isso perfeitamente anos depois. Se a alma também sentisse dor física, a memória da dor causaria a dor real de novo.
Nossa, verdade. Se a minha alma fosse a dona da sensação de quebrar o braço, toda vez que eu lembrasse disso, Você sentiria a dor óssea, dilacerante, no tempo presente. Como isso não ocorre, a gente só tem a lembrança abstrata. Ele conclui que a sensação física é responsabilidade desse sistema paralelo à força vital. sabe, para dar um contorno mais visual, isso me faz pensar num sistema de segurança. A gente pode usar a analogia da sala de controle, não acha? Perfeito! Explica como você vê essa analogia. É como imaginar nossa consciência espiritual não como o prédio inteiro, mas como um operador trancado numa sala de controle super tecnológica, totalmente isolada no centro do prédio. Esse operador não toma chuva, não sofre com o frio lá fora. Ele está seguro só olhando para os monitores. Exato. E do lado de fora do prédio, tem uma rede de sensores captando variação de temperatura, impacto. Essa rede é a força vital, a sensibilidade corporal. E quando uma pedra atinge o prédio, o sistema externo sofre um impacto e reage mecanicamente? Mas o operador na sala de controle não sente o golpe físico. Ele só vê uma luz vermelha piscar no monitor. Essa luz vermelha piscando é a percepção. O espírito recebe o sinal, interpreta, entende que houve dano, mas a natureza imaterial dele continua intacta, inalterada pela pedra. Dá até um alívio filosófico pensar que nosso núcleo pensante está imune às intempéries do corpo. Mas, quando ele aplica essa mesma lógica para os animais, os resultados são implacáveis. Sim, é um ponto de inflexão na narrativa. Porque os animais reagem à dor, buscam calor, saboreiam a comida. A conclusão deles sobre terem ou não uma alma é polêmica. Ele traça uma linha abissal aí. Magalhães afirma categoricamente que os animais são desprovidos de alma, razão e liberdade. Mas eles têm a força vital, certo? Sim, eles possuem abundância dessa força vital e sensibilidade orgânica. O sistema de sensores funciona perfeitamente. Sentem os estímulos em tempo real. Mas, voltando à sua analogia, a sala de controle dele está vazia. Não tem um operador consciente lá dentro. Não tem ninguém interpretando, arquivando memórias racionais ou refletindo sobre a luz vermelha. O animal é guiado unicamente pela engrenagem cega da resposta aos estímulos. Um prisioneiro do presente. Um comportamento puramente instintivo. Mas e a inteligência que a gente vê na natureza? O texto aborda exemplos bem formidáveis, tipo abelhas construindo colmeias hexagonais ou formigas estocando folhas. Parece planejamento meticuloso? Parece, mas a obra pede para a gente não se enganar pela complexidade do instinto. Ele usa a botânica para desconstruir isso. Pede para observar uma planta trepadeira. Ah, o exemplo de quando ela vacila e se curva na direção do galho sólido. Isso. Um poeta diria que ela escolheu buscar segurança ali, mas a ciência mostra que é um tropismo biológico cego, mecanicista. Da mesma forma que a formiga não compreende o conceito de inverno, ela só é impulsionada por estímulos que disparam o mecanismo de estocagem. O autor faz um paralelo direto com o corpo humano. O nosso tecido celular estoca nutrientes e gordura para momentos de necessidade, de forma hipercomplexa, e a gente não dedica nenhum pensamento consciente a isso. A máquina da vida orgânica é genial por si só. Sem precisar de alma para operar essas funções. Essa visão reduz os animais a autômatos biológicos sofisticados e ele busca evidências na fisiologia da época, entrando na questão do cérebro. O material traz as pesquisas de Flourens. Marie Jean-Pierre Flourens, fisiologista francês pioneiro. Ele removia partes do cérebro de animais vivos, como pombos e cães, para observar. O senso comum era que se tirar os lóbulos destrói as capacidades, então o cérebro fabrica a inteligência, a alma. Só que o Magalhães pega esses mesmos dados e inverte a conclusão. Ele nota que o animal sem os lóbulos entra em torpor, perde visão, audição, a capacidade de buscar alimento. Fica reduzido a um vegetal conforme animal. Então o cérebro não fabrica inteligência, ele é apenas o maestro dessa força vital. Exato. Ele descreve o cérebro como um bulbo nutritivo dos nervos, um amplificador dos sentidos corporais. Se você tira o cérebro, você quebra a máquina dos sentidos. E como ele explica a inteligência humana nisso tudo? Ele é enfático. O cérebro explica a mecânica de um cão, mas não a genialidade humana.
A rede de neurônios processa o reflexo de tirar a mão do fogo, mas não fabrica a ideia abstrata de justiça. Nem a matemática pura? Nem a dedução matemática e nem dá origem ao nosso eu livre. A inteligência superior transcende o órgão. E fundamentado nessa convicção, o Magalhães parte para o embate com os pesos pesados da filosofia. E ele não se intimida. A crítica dele a Immanuel Kant é fenomenal. É muito ousadia confrontar a crítica da razão pura de Kant. E para explicar isso de forma simples para quem está acompanhando a gente, Kant teorizou que tempo e espaço não existem de forma independente no universo. Eles seriam apenas filtros, lentes subjetivas que a nossa sensibilidade biológica usa para organizar os dados. Exato. Nós não veríamos as coisas como são, só como a nossa lente permite. E o Magalhães ataca isso frontalmente. Ele argumenta que o erro fatal do Kant foi atrelar ideias tão absolutas à sensibilidade passageira do corpo. Porque se tudo depende do nosso corpo falho, a verdade objetiva simplesmente desaparece. E esse é o ponto crítico. Para o Magalhães, tempo e espaço não são truques do corpo, são verdades absolutas, intuições puras e objetivas aprendidas apenas pela razão, pela inteligência. Ao jogar isso para a sensibilidade, o Kant teria criado um abismo de subjetivismo e aberto a porta para o niilismo. Reforçando o ceticismo radical de filósofos como David Hume, que duvidava da nossa capacidade de conhecer qualquer verdade no universo. Mas essa confusão não vem só dos modernos. O texto lembra que lá na antiguidade a escola de Alexandria tropeçou na mesma pedra. Com Plotino, certo? O Plotino, lá do neoplatonismo, ele sentia um desconforto tremendo ao tentar atribuir instintos baixos e dores físicas à alma divina. Para resolver, propôs uma natureza animal mista, uma entidade confusa entre matéria e alma. E o Magalhães diz: olha as contorções que a gente faz quando não separa as coisas direito. Exato. Ele defende que a teoria dele corta esse nó górdio. O corpo orgânico sente. O espírito imaterial percebe e governa. Um modelo bem claro para a fisiologia e ciência da época trabalharem. Fazendo uma síntese do que a gente desbravou hoje, essa obra oferece uma arquitetura majestosa da condição humana. Um modelo onde o nosso espírito é livre, racional, blindado contra as falhas e dores do maquinário, e usa essa força vital automática para absorver o choque do universo e traduzir tudo lá na nossa sala de controle silenciosa. É uma visão poderosa sobre a autonomia da mente. E sabe, considerando o isolamento desse nosso espírito observador, acho válido expandirmos isso para um cenário bem moderno que a nossa audiência vai gostar de refletir. Conta pra gente. Se o Magalhães estiver correto sobre o fato de que processar dados e interpretar sinais, a percepção é uma função isolada da verdadeira sensação orgânica, o que isso significa para o desenvolvimento atual da inteligência artificial? Uau, boa pergunta. Porque uma IA avançada consegue perceber o ambiente, ler sensores de calor, processar imagens e falar. Tudo na sua própria sala de controle isolada. Mas ela não tem a força vital biológica, a sensibilidade cega dos nossos instintos. Então, ao desenvolvermos redes neurais lógicas, estamos tentando construir modelos desse espírito puro do Magalhães, que opera sem dor física? Ou estamos apenas programando uma ilusão de consciência que jamais alcançará a vitalidade verdadeira? Até que ponto as nossas próprias reações diárias são escolhas do espírito livre e até que ponto somos apenas observadores de uma máquina reagindo a estímulos? Fica aí essa reflexão profunda para todo mundo que nos ouve pensar ao longo da semana. Como separar o que é só o corpo sentindo do que é a mente decidindo? Foi profundamente fascinante descer a esses detalhes da estrutura do espírito e do corpo biológico. Com certeza, uma discussão incrível. Um grande abraço a todos que nos fizeram companhia nesse mergulho. Continuem questionando as evidências ao redor e até a nossa próxima exploração.